Barbosa, vamos a Brasília? Vamos sim, Thiago. Sim, Elivaldo, vamos falar com Délio Rocha, porque ontem foi dado mais um passo na tramitação da reforma da Previdência no Senado, com a leitura do relatório lá do relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Délio Rocha, muito bom dia para você. Tiago Melo, meu bom dia para você, para o mestre Elivaldo Barbosa e para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Após a leitura do parecer do senador Tasso Gereissati, que é o relator da matéria no Senado, foi aberto um prazo por 5 dias para que os senadores analisem o texto que foi aprovado na Câmara, e o parecer do senador Tasso Gereissati. E a votação está prevista na comissão para a próxima quarta-feira. Só que antes disso, o senador Tasso Gereissati, que é o relator da proposta, ele deve fazer uma complementação do voto, levando em conta as emendas que ainda serão apresentadas. E sobre esse assunto, viu, Tiago, eu conversei ontem com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas, e ele falou sobre a tramitação da reforma da Previdência no Senado e sobre a elaboração e tramitação daquela chamada PEC paralela que deve incluir estados e municípios na reforma. E a gente tem um trecho do que falou o senador Ciro Nogueira. Porque muita gente nos estados tinha um discurso no estado e aqui em Brasília tinha um discurso diferente. Então, a forma de sanar isso aprova-se aqui, o Senado bota um texto base para todo o país e as assembleias são obrigadas a aprovar ou não esse texto para os funcionários do seu estado. O senhor acredita então numa posição diferente da Câmara a partir dessa PEC paralela? Não, se houver essa obrigatoriedade das assembleias aprovarem, eu acho que a Câmara aprova, senão não tem como passar. Olha, Tiago, segundo a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, até o momento já foram apresentadas 270 emendas ao texto que foi aprovado na Câmara. Mas, mesmo com todas essas emendas, a senadora disse que a tramitação no Senado não vai sofrer atraso. E ela disse que a votação, que aliás esse texto deve chegar ao plenário do Senado no dia 10 de setembro. E a previsão é que o texto seja votado em primeiro turno no dia 24 do mesmo mês. Já a votação em segundo turno, que conclui aí o processo de tramitação, deve ficar para o dia 10 de setembro, aliás, 10 de outubro. E ao mesmo tempo, aí nesse meio tempo, deve iniciar a tramitação da chamada PEC paralela, que vai incluir estados e municípios. Tiago. Tá certo, Délio. Muito obrigado pelas informações. Elivaldo, realmente me surpreendeu essa fala do senador Ciro, considerando uma expectativa que havia ainda entre os governadores, especialmente de que estados e municípios entrassem nessa reforma. Pelo que eu entendi, Tiago, praticamente o senador aborta essa possibilidade do Congresso Nacional, Câmara. A Câmara já rejeitou. A Câmara já rejeitou estados e municípios na reforma da Previdência. E mesmo que o Senado, por alguma razão, acolha essa tese, ela será na casa da vizinha, no caso a Câmara, rejeitada da mesma forma. Então, pelo que eu entendi da manifestação do senador Ciro Nogueira, esse assunto será mesmo papel das Assembleias Legislativas e de câmaras municipais. Cada estado e município tratar da sua reforma. Ele ainda fala até um alerta, tem deputado, tem congressista que defende uma coisa ali, mas quando chega aqui vota diferente. O pensamento é diferente. Para aprovar a reforma da Previdência no Senado, conforme informou agora há pouco o Délio, o Senado precisa de pelo menos 49 votos favoráveis. Aí ela passa e segue para a Câmara, mesmo com essas mudanças pontuais, ela segue para a Câmara, não. Se aprovar com esse relatório do senador Tasso Gereissati, ele passa a ser, ela será promulgada. Mesmo exatamente, valendo já, não precisa voltar, só se tiver alguma modificação da essência do texto no plenário. Elivaldo Barbosa, vamos à última. Olha, Tiago, essa semana nós comentamos aqui a sucessão do reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimatea Júnior. Arimatea Dantas, melhor dizendo, Arimatea Dantas. Pois não é que já surgiram novas informações.
anunciei aqui, 2 professores pretendentes, Gildásio Guedes e a vice-reitora Nadir Nogueira, mas ontem eu recebi uma ligação de outros segmentos das universidades, informando que o pró-reitor de planejamento, o jovem professor André Macedo, está trabalhando por fora, correndo por fora para viabilizar a sua candidatura. E essa estratégia ela é legítima. Por quê? Porque é uma eleição de lista tríplice. Lista tríplice. Você, entrando na lista tríplice, na votação que terá em 2020, está apto a ser escolhido lá em Brasília pelo presidente para saber quem será o reitor ou sucessor de Arimateia Dantas. Então, são 2 tipos de trabalho. Um, para viabilizar a candidatura entre professores, alunos e servidores, e o outro, o trabalho político, exatamente em Brasília, para a escolha do titular. Agora, para encerrar mesmo, me chamou muita atenção ontem, mostramos já, lá no estado de Beira-Rio, uma faixa gigante da torcida do Internacional. Bem-vindos ao inferno. Mas quem anda com Jesus não teme inferno. Está aí fechando o flamenguista Elivaldo Barbosa. Muito obrigado, Elivaldo. Parabéns pela classificação. É isso. Um abraço, Elivaldo. Um ótimo dia para você.